Olá, meus irmãos. Eu estou gravando este áudio para trazer aos irmãos uma reflexão, né? Tanto agora pela manhã como também vou gravar outro áudio, vou publicar outro áudio à noite. Eu gostaria de convidar os irmãos, né, neste domingo que nós não podemos nos reunir em culto público, irmãos, que vocês estivessem se reunindo com as suas famílias, orando, cantando os hinos que nós sugerimos aí no programa de culto, e orando, irmãos, aqueles que inclusive estiverem fazendo o jejum, né, que nós também sugerimos, colocando os pedidos que nós também indicamos aos irmãos, né, diante do Senhor nesses dias difíceis. Mas mesmo vocês que não podem fazer o jejum, né, vocês estivessem orando por esses pedidos. E essa reflexão, uma breve reflexão que eu vou deixar, é para que os irmãos estejam ouvindo neste culto doméstico, não é? Guardando o dia do Senhor, nesse domingo que nós não podemos reunir na igreja, mas reunindo-se com as suas famílias e ouvindo estas reflexões. E esta primeira reflexão eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, por favor, abra sua Bíblia e vamos ler alguns versículos das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de trazer, então, estas reflexões aos irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora, meus irmãos, naquele grande capítulo 3, no versículo 15, grande capítulo e grande versículo que tantas vezes já citei aos irmãos nos nossos estudos, que os irmãos conhecem muito bem, que diz assim, Gênesis 3,15, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E, finalmente, mais um versículo, irmãos, agora no final da Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, por favor, vamos ler juntos, que diz assim a palavra do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. E mais, irmãos, eu gostaria de ler, só para acrescentar, eu ia ler só esse, mas eu acho bom também nós lermos aqui mais um texto que vai nos ajudar, meus irmãos, na nossa reflexão. João capítulo 14, que diz assim, a santa palavra do Senhor. Gostaria de ler neste momento, que diz assim. Primeiro versículo, por favor. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, Senhor, com a Tua palavra neste momento. Que os irmãos amados da nossa igreja, também todas as outras pessoas que vierem a ouvir esta reflexão, sejam edificados em nome de Jesus. Sejam edificados, sejam fortalecidos, consolados, e aqueles que não creem possam crer em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu li para vocês esses textos. Eles falam para nós de verdades fundamentais da palavra do Senhor, a respeito das quais nós devemos conhecer muito bem já, evidentemente, mas é sempre bom, é sempre importante nós relembrarmos essas verdades, nos fortalecermos nessas verdades, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos passando. Estamos passando o tempo de pandemia, e não só da pandemia, mas do agravamento da pandemia, onde nós temos visto muitas notícias ruins de morte, inclusive muitos conhecidos, amigos, que nós temos visto partir, morrer, partir para a glória, né? Partir, enfim, perder as suas vidas nesses dias complicados, nesses dias difíceis. Mas nós estamos, meus irmãos, com desejo, então, diante dessa dificuldade, diante desses fatos duros, difíceis, diante da realidade da morte, nós precisamos relembrar sempre aquilo que é o principal, fundamental da nossa fé cristã e aquilo que nos dá segurança, nos dá firmeza nas nossas vidas. E é interessante porque a palavra de Deus fala muito para nós relembrarmos, para nós voltarmos a toda a Escritura Sagrada. O método, digamos assim, bíblico está exatamente na lembrança de verdades fundamentais, as quais devem ser proclamadas, sempre relembradas, são consolo para a nossa alma em todos os momentos, especialmente momentos assim que nós estamos passando. Eu gostaria de lembrar, meus irmãos, essas verdades fundamentais nesta manhã, desta reflexão que eu estou publicando aqui aos meus irmãos, e que estão baseadas exatamente neste texto, né? Primeiro, a grande verdade de Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, a grande verdade de que este mundo que nós conhecemos foi criado por Deus. Criado por Deus. Então, a grande verdade de que Ele criou tudo e de que Ele criou tudo muito bom. Porque diz também, no versículo 3, que Ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que era boa a luz. Então, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele criou tudo bom. Ele criou tudo maravilhoso, lindo, santo, justo, belo. Essa é a criação do Senhor. Essa é a grande primeira verdade que nós devemos manter sempre na nossa mente, no nosso coração. A segunda verdade, que está aí relacionada exatamente a Gênesis 3:15, é a verdade, meus irmãos, dura por um lado, porém de boa nova por outro. É a verdade que diz que houve pecado no mundo, que entrou o pecado no mundo, desde Adão. Adão pecou como representante de todos nós, trazendo o pecado a toda a raça, trazendo a feiura, trazendo a imundície, trazendo a tudo aquilo que é torpe e mal e que contaminou este mundo bom de Deus, este mundo belo, justo. Então, o pecado. No entanto, meus irmãos, nós temos a grande verdade de que Jesus foi prometido e Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, para vencer aquele que
tentou Adão e Eva no Jardim do Éden, e para nos redimir, para nos libertar, para nos trazer salvação. E esse é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos morreu na cruz por nossos pecados, nasceu de uma virgem, viveu uma vida santa e morreu por nossos pecados, e que é ordenado à sua igreja que deve ir por todo o mundo e pregar o evangelho a cada criatura, e quem crê e for batizado será salvo. E nós, meus irmãos, nós ouvimos essa mensagem, nós cremos nessa mensagem, nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade que chegou a nós. E nós estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, reunidos com as nossas famílias, porque nós temos crido no Senhor Jesus Cristo. O mundo foi criado bom. O pecado trouxe a morte e trouxe a destruição, mas Cristo venceu na cruz do Calvário. E a terceira grande verdade, meus irmãos, é que este mundo que foi manchado pelo pecado, que foi maculado pelo pecado, que foi cheio de torpeza por causa do pecado e da feiura e da morte do pecado, ele vai ser restaurado. Quando Cristo Jesus vier, e aí João nos diz no capítulo 21 de Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele vai voltar e ele vai estabelecer um reino de justiça, de paz, onde não haverá mais a imundície do pecado, mas santidade e pureza, luz de Deus. Deus habitará com seu povo e não haverá mais a morte, nem as consequências terríveis do pecado. Meus irmãos, diante dessas verdades, aí eu gostaria de acrescentar então mais uma, que é exatamente a aplicação dela, a qual o Senhor fez em João capítulo 14, que foi o texto que eu li com os irmãos, quando ele diz, no meio de uma situação muito difícil, como em outras oportunidades já tenho dito aos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando diz essas palavras em João capítulo 14, é porque ele tinha dado algumas notícias muito difíceis para os discípulos. E ainda falaria de coisas difíceis também a eles durante o seu discurso, o último discurso. João nos conta que Jesus mostrou que um deles o trairia, que Judas trairia Cristo, que Pedro negaria ao Senhor, e ele iria falar de muita dor, de muito sofrimento, de muita injustiça, que os discípulos iriam passar. Vejam bem, ele está falando de crentes, ele está falando daqueles que já creem nele, que já foram redimidos, lavados pelo sangue dele, e nos quais o Espírito habita, nos quais o reino já habita. Mas ele diz, vocês vão sofrer, vocês vão passar por dores. Perceba, meus irmãos, que a Bíblia, ela coloca então essas fases. Ela coloca o homem criado, santo, o homem caído no pecado e vindo a sofrer todas as consequências do pecado, e a morte, e a dor, e o sofrimento, e o afastamento de Deus, que é o principal problema que traz toda a dor e todo o sofrimento. Mas também diz que o homem quando crê em Jesus, ele está no estado de redimido. Todavia, nesse estado, meus irmãos, enquanto ele está nesse mundo, o reino já habita nele, mas no outro sentido, o reino ainda virá quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o novo céu e a nova terra. Portanto, nessa época da redenção, o homem vive na fase do já e do ainda não. Do já no sentido que ele já foi redimido, que o Espírito Santo habita nele, que ele já está lavado pelo sangue do Cordeiro, mas também do ainda não, no sentido de que ele ainda virá o reino na sua plenitude. E nessa fase do ainda não, ele sofre, ele chora, ele morre,
ele é perseguido e ele pode passar por dores e sofrimentos. E entre essas coisas, por exemplo, no sermão profético, nosso Senhor Jesus Cristo fez a previsão de muitas coisas que nós poderemos passar até a sua volta. E entre essas coisas estão as pestes, as doenças. Então nós estamos vivendo nesse momento, meus irmãos, na verdade, um cumprimento daquilo que Jesus já disse. Nós sofremos nessa vida. Nós passamos lutas nesta vida. E entre essas lutas estão as pandemias, estão as pestes, estão as infecções, estão esse tipo de calamidade. É o que nós estamos passando hoje. Mas, meus irmãos, existe uma outra fase que é do já, né? Que é da plenitude. Nós estamos agora no já e no ainda não, mas vai se encerrar esse ainda não. Quando então o já que está no nosso coração vai ser complementado pela vinda física e plena do reino de Deus no universo, quando então Cristo reinará. Satanás será lançado no inferno, virá o juízo final e Deus estará com seu povo para sempre. É o que nos relata Apocalipse capítulo 21. E lá não haverá mais dor nem sofrimento, nada. E nós estaremos então para sempre na comunhão plena com nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que esse tem que ser o nosso consolo. Observe bem que essa é a grande mensagem dele, João 14. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui que está, aqui que o nosso coração deixa de se turbar. Diante de todas as lutas, inclusive diante de uma pandemia. É quando nós mantemos firmes, meus irmãos, o fato de que Jesus vai voltar. De que ele já preparou para nós um lugar lá com ele, no reino eterno. Onde foi que ele preparou? Na cruz. Gênesis 3,15, ali ele pisou na cabeça da serpente, ali ele venceu. Portanto, esta mensagem, meus irmãos, esta mensagem que eu quero deixar para meus irmãos é isso. Amados, hoje nós vivemos tempos difíceis, estamos passando por um momento difícil, mas vejam, o nosso consolo, a nossa esperança está no reino eterno. Duas coisas, portanto, aqui podemos aplicar. Primeiro, meus irmãos, a nossa esperança jamais deve ser neste mundo. Quem espera nesse mundo, quem constrói a vida nesse mundo, quem tem confiança neste mundo são os ímpios, são aqueles que não conhecem a Deus. Nós cristãos não devemos viver para esse mundo, nós devemos usufruir dele, das bênçãos que Deus nos dá aqui, viver de maneira santa, piedosa, confiante nele e casar, a trabalhar, sim, ter bens, não há nada de mal nisso, mas nunca estabelecer nosso reino aqui, as nossas esperanças aqui. Porque aqui é passageiro, nós somos aqui peregrinos. Então essa é a grande primeira verdade. A pandemia, ela, vamos dizer assim, vai abalar aqueles que têm esperança neste mundo. A própria pandemia e a morte que ela causa abala aqueles que têm esperança nesse mundo e que não têm nenhuma esperança para o mundo além desse. Mas nós cristãos não, nós não devemos esperar nesse mundo, portanto nós temos que encarar este mal presente. Não como algo que vai, na verdade, mesmo que nos mate, mas não vai nos destruir, que não vai tirar aquilo que é o principal de nossas vidas. Porque aí vem a segunda aplicação, a nossa esperança deve estar no futuro, deve estar no reino de Cristo. De certa forma, nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz e lembramos que ali nós fomos redimidos. E também, em segundo lugar, nós olhamos para o futuro, nós lembramos que por causa da cruz, nós vamos ser buscados, digamos assim, resgatados desse mundo em breve, quando Jesus voltar, e estaremos para sempre com ele. E assim não devemos turbar o nosso coração. A palavra de Deus mostra claramente que é lá no céu que nós não vamos sofrer. Mas aqui na terra é luta. Aqui na terra é perseguição, é morte, é sofrimento. São pestes que podem acontecer, como está acontecendo. Mas a nossa alegria está no céu. Portanto, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar essa reflexão. Vamos orar, vamos buscar neste jejum, aqueles que o estão fazendo, o socorro do Senhor.
pedir que Ele nos ajude, pedir que Ele nos salve, pedir que Ele estenda suas mãos, abençoe, enviando vacinas para toda a população, salvando os que estão nos hospitais, abençoando, ajudando os médicos, dando-lhes graça, guardando-os e as pessoas que trabalham nos hospitais e também os que estão aí mesmo fazendo os enterros, que também estão em risco. Mas, meus irmãos, é isso nós clamamos, não porque nós estamos assim, esperando apenas nesse mundo, mas sabendo que a propósito dele se cumprirá nas nossas vidas, aqui nessa vida, visando um bem maior, que é mais que essa vida, que é a eternidade. E tudo que acontece aqui, como Paulo vai dizer, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? É a eternidade, meus irmãos. Esse é o bem supremo, é a comunhão plena com o Senhor que nós teremos lá na glória. E, portanto, mesmo essa pandemia está contribuindo para o nosso bem. Portanto, meu irmão, essas verdades, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele vai voltar para estabelecer um novo céu e uma nova terra, deve nos trazer consolo neste momento, deve nos levar à oração, pedindo socorro, na certeza de que, mesmo isso, está contribuindo para o nosso bem e de que nosso reino está nos céus, está na glória eterna. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que o Senhor te fortaleça nesse dia do Senhor, te abençoe, te guarde, a sua família, e que o Senhor possa, então, no resto desse domingo, te conduzir para que você o guarde a Ele em oração, meditação com a sua família, nas suas orações pessoais. Deus abençoe você. Continue, então, no seu culto com a sua família. Vamos fazer uma oração agora. E à noite, se Deus quiser, por volta aí da entrada, do início, né? Finalzinho da tarde, início da noite, nós estaremos publicando, meus irmãos, mais uma reflexão bíblica. Vamos orar, pedindo que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado pela Tua palavra e que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos em Cristo Jesus por Suas misericórdias, por Sua graça. Nesses tempos difíceis, Senhor, que nós estamos passando, mas lembrando dessas verdades que o Senhor criou, que o Senhor nos redimiu, depois que o pecado entrou no mundo e que o Senhor em breve voltará e que essa é a nossa grande esperança. Que sim, nós sejamos consolados e oremos, Senhor, sabendo que tudo acontece mesmo para o nosso bem, até essa pandemia, e que nós possamos descansar no Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre em Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que você coloque seus pedidos que nós temos indicado, tá bom? E que o Senhor te fortaleça, a você e a sua família, a todos os meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.